Olá, seja muito bem-vindo ao Reaja. Aqui eu vou te incentivar a dar os primeiros passos na sua jornada para ganhar até R$ 6.000 por mês e ainda ter tempo de sobra para estar com seus filhos. Isso é, sem se matar de trabalhar e no conforto da sua casa. Eu sou Renata Ferreira e o tema de hoje é Dilema de Mãe. Hoje eu vim falar aqui com você que é mãe e já passou por alguma dessas situações. Seu filho ficou doente, você teve que faltar ao trabalho, você que tinha que ir trabalhar e seu filho não tinha com quem ficar, seja porque quem te ajuda não pôde comparecer, ou a creche, a escola não funcionava naquele dia. Já aconteceu, hein? Seu filho tinha alguma apresentação escolar e você não pôde comparecer, deixou seu filho esperando. Você não consegue arrumar trabalho porque tem filho. 1000 vezes comigo. Seu filho aprende algo novo e você sente que não está participando. Chato isso, né? Você raramente tem tempo para passear, brincar, educar ou simplesmente ficar perto dos seus filhos. Seus filhos já te pediram algo e você não tinha dinheiro para comprar? Gente, é o seguinte, quando o filho fica doente é uma correria. E aqui, eu sei bem, porque eu tenho 3. Então, quando fica doente um, normalmente é escadinha. Mas lá atrás, quando o Kaique ficava doente, quando eu estava trabalhando em empresas multinacionais ou como telemarketing. Gente, quando eu trabalhava de telemarketing, eu trabalhava de segunda a segunda. Eu tinha uma folga na semana. Normalmente era assim, numa terça ou quarta-feira. E o Kaique cismava em ficar doente, assim, perto do final de semana. E era muito chato aquilo, como é que eu ia falar lá na minha empresa que meu filho ficou doente numa sexta-feira. E eu, às vezes ele queria ficar comigo, tava ali muito mal. Tinha às vezes até alguém para ficar com ele. Mas a criança, quando tá doente, quer ficar perto da mãe. E às vezes tinha um atestado, eu tinha esse atestado. Só que a minha empresa não aceitava. E aí o que acontecia? Se eu ficasse com ele, eu ia levar falta. E eu poderia ser demitida depois. Então, eu fazia a escolha que hoje em dia eu já não faria, eu faria diferente. Mas eu ia trabalhar e ficava com a minha cabeça lá pensando no meu filho que estava doente, às vezes com a minha mãe, ou sei lá, às vezes tinha que ir para o creche uma quinta, sexta-feira, e ficava lá com febre, me chamando, me ligava. Aí que nessa época eu devia ter uns 3, 4 aninhos, quando eu trabalhava, foi uma época muito intensa, que eu trabalhei muito. E ele ficava muito doentinho. Foi logo no início que ele entrou pra creche. Então ele pegou todas as viroses possíveis, né? Criança, quando vai pra creche, realmente pega essas viroses. E meu chefe não queria saber. Normalmente era escalas, né, de telemarketing. Eu era escalada para trabalhar aquele dia, eu tinha que ir. O atestado no meu filho não valia, não tinha função. Então eu chegava, apresentava o atestado apenas por orientação, né, da médica do meu filho, e ele simplesmente falava que eu tinha que trabalhar. E eu ficava no trabalho. E por várias vezes Kaique ficou doente, foi para hospitais, ficou internado e eu tinha que trabalhar. Então, hoje em dia eu já faço diferente. Hoje em dia eu trabalho na minha casa e tenho o Murilo e o Joaquim, que são bem pequenininhos, e pego essas viroses normais, ficam resfriadinhos, eu tô com eles. É época de vacina, gente, é triste, né? Tem umas vacinas que a gente sofre. E eu tô ali firme com meu filho. Eu posso colocar o meu horário ali certinho pra que eu possa cuidar do meu filho e ter o horário de trabalhar. Ter ali, fazer o planejamento, que horas que eu vou fazer o bolo. Eu posso fazer um dia antes, nesse caso. Eu posso fazer antes de levar ele pra vacinar, algumas horas antes, e deixo pronto. Eu pego um dia normalmente que tem pouco movimento no delivery, ou que eu tenho pouca encomenda. Então, às vezes, segunda, terça, quarta-feira são dias um pouco mais fracos com essa tendência, e eu escolho para dar vacina nesse dia. E quando ele fica doente, não tem muito essa questão de escolher data, né? Doença não escolhe data. Então, eu simplesmente fico com ele e continuo trabalhando. Se eu precisar, eu fecho o restaurante ou simplesmente falo para os meus clientes que eu não vou ter como atender naquele dia.
E assim eu resolvi esse problema. Gente, é desesperador quando você tá dependendo de alguém para cuidar dos seus filhos, uma babá, ou até mesmo alguém da sua família, irmã, mãe, parente, enfim. E acontece na última hora, a pessoa fura com você. Não aparece. Acontece imprevisto, ela simplesmente não vai. A pessoa ficou doente, teve alguma coisa mais importante para fazer naquele momento. E você tá ali, arrumado para trabalhar. E todo mundo contando contigo na empresa. E simplesmente não tem com quem deixar seu filho. Eu passei por várias situações de mães. Eu sempre trabalhei lá no início, quando eu caí, que era bem novinho, eu trabalhei muito com telemarketing, sempre cargos operacionais. E aí tinha muitas mães ali de filhos pequenos e falavam comigo que tinha deixado o filho com a namorada do vizinho, com alguém que se ofereceu ali na última hora, que mora na rua. Gente, imagina, até meu brinco caiu, desmaiou. Imagina o desespero dessa pessoa. Ficava lá trabalhando comigo. Tinha aquele desespero de o que estão fazendo com o meu filho? Será que meu filho está sentindo minha falta? Essa pessoa não conhece a rotina do meu filho, não sabe o que ele quer ir no banheiro, não sabe o que ele quer comer. Às vezes o filho não fala ainda, não sabe dizer eu estou com fome, estou com sede. E já aconteceu isso várias vezes. Eu ficava assim, eu sempre pensava, gente, não é possível, tem que ter uma solução para isso. Nós mães, a gente fica nessas saias justas, né? Ou a gente vai trabalhar, ou a gente fica com os filhos. Isso eu nunca fiz, nunca deixei meu filho com um desconhecido. Mas eu confesso que muitas pessoas que trabalhavam comigo faziam. E não tem nada de certo ou errado nisso, porque era o que a pessoa tinha naquele momento. Porque a empresa não era tão humanizada. Não entendia que aquela mãe ali precisava estar com o filho naquele momento. Ali, o que precisava realmente era a gente suprir a necessidade da empresa. E aí isso ainda acontece demais. E por muitas vezes a gente acaba cedendo. E não precisa ser assim. Hoje, atualmente, o Murilo e o Joaquim, eles não vão para creche, não frequentam creche. Ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo, as crianças ficam em casa com a gente o tempo todo. A gente não tem babá. Eu escolhi não ter babá, nem faxineira, nem ninguém para me ajudar aqui em casa, porque eu entendo que a gente não está no tempo de receber pessoas na nossa casa, e nem de mandar a criança para creche, para, enfim, socializar. Eu sou totalmente contra isso com os meus filhos, mas se você faz isso porque precisa, eu te entendo, porque é cruel mesmo, sabe? Essas escolhas que a gente tem que fazer. É bem cruel. E a solução a gente, aqui em casa, a gente arrumou dessa maneira. Agora as crianças ficam com a gente e até os tempos mudarem, elas não vão pra creche, os dois. O de 3 anos e o de 1 aninho. O mais velho tá em aulas online e a gente vive tranquilo assim. Mas já vi muita gente ter que deixar os filhos com terceiros, com estranhos, e deve ser desesperador. Eu acompanhei de perto algumas angústias, algumas mães desesperadas, e se esse fosse seu caso, dá pra fazer de outra forma. Eu vou te mostrar. Fica comigo. Gente, quando o filho tem a apresentação na escola, a criança fica te procurando, né? Ele tá ali, mas ele tá com o olhinho, assim, te caçando. E se ele não te vê, ele fica mais angustiado. E eu sei disso porque hoje o Kaique tem 14 anos e ele já fala isso pra mim. Que ele sempre me procurou nas apresentações da escola quando eu não pude comparecer, porque eu estava trabalhando. Então, eu falava pra ele sempre que eu ia tentar ir, mas no fundo eu já sabia que não ia dar. A gente sabe, né, que não tem como a empresa ficar liberando assim todas as mães pra ir Dia das Mães, apresentação, feira de ciências, de matemática, não tem como. Então assim, eu ia algumas que eu faltava o trabalho, eu ganhava falta ali, né, eu era descontada, ou então saía de algum dia das minhas férias, era uma loucura. E a maioria eu perdi, tá? Eu não sei nem te dizer quantas.
perdi muitas. Hoje em dia o Kaique fala pra mim, ah, mãe, você não foi naquela apresentação e tal. E ele lembra. O pior é que ele lembra. E agora com os meninos, o pouco tempo que o Murilo ficou na creche, eu tava trabalhando também. E eu continuei sem ir numa apresentação dele. E eu tô louca pra voltar, né, a poder frequentar creche, escolas, tudo voltar, para que eu possa acompanhar agora o Kaique, né, nessa fase de ele vai pro 9º ano, e começar a acompanhar as rotinas mais sérias dele, ele se apresentando. E eu vou fazer questão de acompanhar tudo. É a mesma coisa com os meninos mais novos, porque eu não quero perder mais nenhuma apresentação, porque eu sei que é importante para eles. E eu não lembro nem de quantas eu perdi, mas eu sei que no coraçãozinho do Kaique ele sabe de cada uma. Então, tem solução para isso. Tem solução para muito mais, gente. É maravilhoso você poder ser o porto seguro dos seus filhos. Não só financeiramente, que também é importante, mas tá ali a sua presença, sabe? Como mãe, nem sempre o pai tá próximo, mas o filho também quer ver a mãe. A mãe faz muita diferença. O olhar da mãe, aquele olhar de amor, aquele olhar, se der alguma coisa errada, você tá ali. E eu não tava. Então, se você tiver a oportunidade de mudar isso, muda. Porque vai fazer falta. E vamos continuar esse papo. Eu vou entrar num assunto muito sério aqui, muito chato, né? Que a gente, nós que somos mulheres, a gente já passa um perrengue, às vezes, para conseguir acessar, ser chamada para uma entrevista. E aí você foi chamada e você passa da primeira fase. Ótimo. Você tá ali, você tá vendo ao seu redor que você é a pessoa mais capacitada para aquela vaga, você sabe. E o seu recrutador também sabe. Chega no final, sobra você e mais uma pessoa. Depois de tudo que você já mostrou que é capaz, depois de tudo que você mostrou que vai além do que as pessoas que estão ali no seu redor, do que o seu colega, você tem algo a mais. E aí você chega para a última pergunta, a última fase. Você tem filhos? Aí a sua colega do lado, que passou também para a última fase da entrevista, ou o seu colega, melhor ainda, né? Não tem filho. E você? Fala ou não fala? Gente, eu não sei nem te dizer também quantas vezes eu passei por isso, porque eu ficava assim. Quando eu era muito nova, eu tinha um filho. Eu, com 18 anos, eu ia pra entrevista e já tinha que falar que eu tinha um filho. Que horror, isso é errado. Aí vão me perguntar sobre a minha vida, e o pai. Aí eu ficava... Algumas entrevistas eu falava que eu não tinha filho. Olha isso, gente, olha que ponto. E outras eu falava que sim, tinha. E aí logo vinha outra pergunta. Bombardeavam mesmo. Eu não sei se isso ainda é assim hoje, mas eu acredito que pra vocês já devam ter passado por isso, porque eu passava demais. E algumas amigas minhas também contam mesmo. E aí eu prossigo uma pergunta que era: se seu filho ficar doente, quem vai cuidar dele? Quem vai... Tem alguém pra ficar com seu filho se não tiver creche, se tem um dia que não tem creche? E aí você ficava assim... Tem eu. Não, mas você não podia falar aquilo, e você tinha que inventar uma pessoa do além, você tinha que falar que a vizinha, a mãe, a tia, a sogra... Gente, quantas perguntas, quantas vezes você não ouviu essa pergunta? E aí, quando você ouvia já a primeira pergunta, às vezes rolava do risquinho, né, no seu nome. Desclassificada, você... Aí mandava você pra casa e falava que ia te ligar em 7 dias, ou então em 2 dias, não sei. Ah, a gente vai te ligar pra te falar a resposta, ou então vamos mandar um e-mail pra você, fica atenta. E esse e-mail nunca chegou. Ou então um e-mail de que acharam outra pessoa pro cargo mais qualificada. Mentira, o cargo era seu.
e você não conseguiu porque você falou que tinha filhos. Isso é muito sério. Eu já passei por isso várias vezes. Eu sabia que eu era melhor, a mais capacitada. Empresas me perderam porque eu tinha filho. E aí vieram os outros filhos, né? Porque primeiro eu tinha vergonha de falar que eu tinha o Kaique porque eu era muito nova. Depois, já com meus 20 e poucos, 28, 29 anos, eu tive o Murilo e fui para outras entrevistas. E aí eu já tinha 2 filhos. Falo ou não falo que eu tenho 2. E aí às vezes falava só que eu tinha um, né? Mais velho. Ou então falava só de mais novo. Mas eu já falava logo. Ah, não, mas ele já fica na creche, ele já tá super adaptado. E você já tem que ter aquela contrapartida pra, né, tirar as objeções pra você conseguir a vaga. Gente, isso é desumano, isso é desleal com a mãe, sabe? Já passei muito por isso e eu sei que outras pessoas passaram e é uma saia justa que a gente fica. Assumir ou não que tem filhos, que é o que a gente mais ama. E às vezes a gente tem que mentir, falar que não tem, pra conseguir uma vaga de emprego. E atualmente, gente, eu falo pra todo mundo que eu tenho filho. Eu tenho 3 filhos maravilhosos, 3 meninos. E estão comigo aqui trabalhando. Não, eles não trabalham, tá? Mas eles ficam aqui me dando trabalho e participando dessa vida que a gente tem. E é maravilhoso, porque eu não preciso mais mentir pra ninguém. Pelo contrário, eu tô aqui pra falar pra vocês que eu, com 3 filhos, consigo atualmente, nesses tempos que a gente está vivendo, bancar a minha casa, sem que o meu marido precise trabalhar também. Então somos eu, mãe, e meu marido pai em casa, cuidando dos nossos filhos. Se você não tem um marido, um companheiro, você sozinha também consegue. Por quê? Porque tem um jeito prático para isso. As pessoas querem algo glamouroso, algo, né, uma multinacional. Gente, o mais importante tá aqui, ó. Eu tô aqui gravando um vídeo pra vocês. É Natal, eu tô no dia 25 de dezembro. Meus filhos estão aqui, no quarto. E eu tô aqui no meu quarto gravando o vídeo. Então, isso é o mais importante, tá? Você não precisa mentir pra ninguém que você não tem filho, nunca mais. Nunca mais. Ou ter vergonha de falar, ou falar baixinho. Falar alto. Tem 3 filhos maravilhosos. E é isso que você vai falar também. 1, 2, 3, 5, 10, quantos você tiver. Você vai falar alto. E a outra questão é, chegou em casa você do trabalho, né? Aquele dia corrido. E você descobriu que seu filho aprendeu algo novo que você não sabe nem como isso foi acontecer. Mas todo mundo já sabe, menos você. Isso é legal. Isso eu tenho algo bem atual para falar, que foi do Murilo, quando ele estava na creche e eu comecei a trabalhar nesse meu último emprego. E foi muito engraçado porque foi aniversário dele de 2 anos e eu que fiz a festa na creche. Chegando lá, todas as crianças brincando, comendo, bebendo, e eu fui cortar uma maçã em pedacinhos pequenininhos. Murilo com 2 anos, fazendo 2 anos. Eu fui cortar uma maçã, quase que eu raspei a maçã pra ele, gente. Maior vergonha. E aí, ai, meu brinco quer sair de novo. E aí, a professora dele chegou pra mim, não precisa, ele já come sozinho. Gente, coisa mais horrível que tem, assustadora, né? É quando alguém de fora, da sua família até, né, uma professora, conhece mais da vida do seu filho do que você. Ela sabe mais do que ele é capaz de fazer do que você. E aí você fica se perguntando, gente, onde eu tava? Aonde que eu tava quando esse garoto aprendeu a fazer isso? E eu estava trabalhando. Eu estava na empresa, fazendo outras funções enquanto meu filho aprendia a comer a maçãzinha dele, enquanto meu filho aprendia a socializar, a brincar, a comer sozinho, a falar, a ir no banheiro, a pedir pra ir no banheiro. E eu fui perdendo essa parte, mas eu perdi muito pouco do Murilo, muito pouco, sabe? Eu corri, fui rápida. Graças a Deus eu fui rápida. Eu já estava muito saturada de tudo que eu perdi do Kaique. Eu perdi uma vida do Kaique, uma infância inteira e um pedaço da adolescência. Ele já é pré-adolescente.
E assim, tem até um vídeo lá contando a minha história, meu primeiro vídeo, que eu falo, gente, eu não sei a comida preferida do Kaique quando ele tinha, sei lá, 4, 5, 6 anos. Não sei com quantos anos ele desfraudou, não sei como que foi. Sei que ele andou com 9 meses porque a minha mãe me falou, mas eu não lembro. E assim, eu tava tão assustada com tudo que eu já perdi do Kaique, que quando chegou o Murilo eu já corri, eu precisava saber tudo do Murilo, pra não perder esse tempão. E se você tá nesse desespero de mãe, porque a gente fica desesperada, a gente olha para nosso filho e fala, meu Deus, o garoto tá se desenvolvendo, tá crescendo, o tempo tá passando, tá correndo, o que eu faço? Gente, simplifica. A vida é simples, tá? É para ser simples. Deveria ser. Se não tá simples para você, você tá fazendo errado. Tem jeito. Tem que ter coragem. Porque às vezes você tá trabalhando na empresa, eu não sei que tipo de cargo você tem, quanto tempo você trabalha na empresa, você mudar, sabe? Dar o primeiro passo, sair. E você vai ver que as portas vão se abrir, porque quando você dá o primeiro passo e você corre, é muito bom. Porque você vê as coisas fluindo, você vê que você é capaz, opa, eu consigo. Ah, é fazer isso? Eu faço. O próximo passo é esse? Eu faço. E a gente tá nessa, sempre evoluindo. Aqui em casa, eu tô sempre querendo agora me forçar a ter um próximo passo. Eu consegui sair do meu trabalho, eu fui demitida e consegui triplicar a minha renda sozinha em casa, que até então o Felipe estava trabalhando, meu marido. Eu sozinha em casa consegui triplicar a minha renda. Depois, eu falei, não quero mais. E aí eu comecei a vender mais ainda no delivery. E agora eu quero mais. Eu quero passar essa informação adiante. Eu não aguento mais ver mãe desesperada aí, com vergonha dos filhos, de assumir que tem filho, passando vergonha no trabalho. Olha, esses dias eu tava olhando um grupo de WhatsApp que eu tenho de mães, e rolou esse estresse aí de criança doente e atestado, como que faz? Gente, eu lembrei, passou um filme na minha cabeça de como eu sofria com isso. Ai, meu filho ficou doente. Kaique às vezes acordava, dava tossia assim. E eu pensava assim, ai meu Deus, já sei que amanhã vai ser difícil, já sei que depois de amanhã. Aí já vi aquela angústia dentro de mim. Não sei se você deve passar por isso também. A criança acordou um dia com tosse, às vezes não tá, ainda tá bem, mas você já tá pensando assim, ai, amanhã, o que eu vou fazer? Ai, essa tosse precisa passar, esse espirro precisa passar, essa febre precisa passar. Porque você não pode faltar ao trabalho. E você tá ali naquele desespero, ali naquela ansiedade, até piora a situação, até dar remédio que não deve. Ai, eu vou ficar sem brinco. E aí, gente, é desesperador. Eu lembrei de tudo isso. E eu decidi que eu não quero mais ficar vendo amigas minhas passando por isso. E mães pelo mundo todo passando por isso. Gente, quando eu puder falar pra vocês, sai disso, eu vou falar, eu vou te mostrar como, tá? Porque tem jeito prático pra isso. No meu caso, eu trabalho com confeitaria, mas eu não sou confeiteira, não é uma coisa assim, olha, eu ensino confeitaria, eu vou te ensinar. É o simples, é o natural, é o que funciona, é a parte mais efetiva da confeitaria, é o que te dá um retorno financeiro e te dá tempo. Então você precisa tomar essa decisão, e é agora. A gente vai virar um ano e vai ser mais um ano seu filho indo pra creche, ficando doente, você tendo que deixar seu filho com alguém desconhecido, ou com alguém da família, ou em creche, perdendo esse tempo. Gente, pra quê? Tem uma solução, uma saída pra tudo isso. E tá aqui, ó. Na maioria das vezes tá tão perto que você não consegue ver. Esse que é o problema da gente. Às vezes é coisa tão simples, né? E a gente fica assim, não é possível, é só isso. Ah, não. Tem alguma coisa errada aí. É só isso?
Ah, tá muito fácil. Fácil não funciona. Gente, é pra ser fácil. O que é isso? Eu sou mãe de 3. Você acha o quê? Você acha que eu passo o dia inteiro na cozinha? Eu passo o dia inteiro com criança aqui, ó, agarrada na minha perna. Eu tô usando um brinco agora. Meu brinco nem funciona mais comigo. Por quê? Porque eu não posso usar brinco em casa. Porque as crianças agarram, né? Diferente. Essa correria é pra ser simples. Não tem nada disso de, o simples não funciona. É pra funcionar. E vai funcionar com você. Porque você quer, você precisa. Seu filho é mais importante do que seu emprego. Mas sem emprego a gente não pode ficar. Sem renda a gente não pode ficar. Porque a gente precisa de dinheiro. E quem vai virar as costas pro dinheiro assim? A gente, né? Precisa de dinheiro. Porque o nosso filho vai estar lá pedindo comida. Pedindo doce, pedindo bala, pedindo... Meu filho adora pedir uma uva, maçã. Ele ama fruta cara, morango. E aí, você tem que ter, né? Como consegue? Trabalhando. E como trabalha? De um jeito simples, efetivo, prático. Pra você que é mãe, poder ficar com seu filho. Como eu te disse no início desse vídeo, a minha intenção aqui é deixar claro pra você que é mãe uma maneira de resolver esses dilemas e não necessariamente de tornar uma confeiteira. Você já deve ter reparado aí a quantidade de cursos, a quantidade de pessoas, vídeos no Instagram, YouTube, enfim, pessoas fazendo bolos, pessoas fazendo doces e esses bolos assim espatulados, bolos de andar. Eu sei fazer, eu investi em cursos disso e consigo fazer, tá? Eu tenho clientes que me pedem esses bolos e às vezes eu abro uma exceção e faço. Só que eu percebi, eu até tentei migrar um pouco para essa área e foi bem legal porque é algo que eu gosto, mas ocupa tanto o meu tempo, tanto a minha vida, que me estressa. Aqui em casa, quando eu tenho uma encomenda de um bolo desses, é um dia que o meu marido sabe que ele não pode falar muito comigo. Meus filhos eu preciso ou deixar com a minha mãe, ou, sei lá, botar eles pra dormir toda hora, a rotina deles muda. Porque eu tenho que me dedicar a fazer uma decoração no bolo, eu tenho que ficar 3 dias tomando conta de um bolo, fazendo um bolo, preparando, dá alguma coisa errada, eu tenho que começar tudo de novo. E, gente, não dá. Não dá porque, assim, imagina eu ter isso com um bolo. Imagina se eu tiver que viver desses bolos. Eu vou ter que ter vários. Vários e vários. Pelo menos por final de semana. Se eu quiser ter uma renda igual, parecida à que eu tenho hoje com bolo brownie, que é o que eu faço, eu teria que vender, sei lá, uns 4 por final de semana, 5. E assim, no melhor dos mundos, tá? No melhor dos cenários, comprando as coisas baratas e vendendo caro. E, e ocupar muito a minha geladeira. Ocupar demais, porque esses bolos precisam ficar 2 dias na geladeira, um dia montado, outro dia espatulado. É lindo, mas assim, ocupa muito tempo. Eu sei que tem muita gente que gosta de confeitaria, eu amo confeitaria, mas sinceramente, fazer disso, esses bolos mais estruturados, esses bolos mais decorados, fazer disso a minha renda principal, tá fora de cogitação atualmente. Eu, como mãe de 3 filhos, sendo 2 bem pequenos ainda, eu não consigo, eu não dou conta. Eu começo a não ser uma boa mãe, porque eu me comprometi a entregar aquele produto, às vezes é para um casamento, às vezes para um aniversário, às vezes para uma data muito importante do cliente, e eu me comprometo daquilo de uma tal maneira com aquela situação que eu abstraio tudo aqui em casa. Eu deixo meu filho com meus maridos, se vira aí, se tiver doente vai ficar doente. Então assim, a proposta aqui não é ocupar seu tempo nem te estressar, porque eu sei porque eu já faço isso algumas vezes e é estressante. Então, ocupar o seu tempo dessa forma não é bacana. A questão aqui é tornar, te entregar algo fácil, prático, que realmente você ganhe dinheiro de uma forma que você consiga ficar com seus filhos, senão não é legal também, senão você vai trocar o mercado de trabalho por uma vida de confeitaria louca na sua casa, sua geladeira vai estar cheia de bolos, enfim, você vai no mercado, você vai se estressar com o preço do leite condensado toda hora, e não é isso. É para ser algo simples, que você possa fazer um delivery e vender para os seus clientes, para sua lista,
de uma forma simples, gente, sem precisar. Eu consigo fazer um bolo em 15 minutos. Em 15 minutos eu faço um bolo brownie. E é disso que eu vivo hoje. E é muito bom, porque é muito rápido. É maravilhoso, é um produto gostoso, excelente. Então, assim, não precisa ser uma confeiteira, não precisa ter, sabe, todos os cursos disso. Uma vez eu tentei fazer brigadeiros gourmet. Gente, muito, muito gostoso, é bonito, né? Aí você vende aquelas caixas de brigadeiro, uau, lindo para presentear, mas você já parou para pensar que você tem que ficar, ou você tem aquela panela mexedora, que você é investimento, ou você tem que mexer aqui no mute, na mão. Você já segura seu filho, já, né, tem aquela rotina com criança, haja braço. Eu trabalhei com telemarketing, meu braço já não é lá essas coisas. Então, eu tinha que ficar ali, fazendo brigadeiro, mexendo. Minha vida era mexer brigadeiro. E depois de feito, geladeira, né, aquele processo todo, descansar, enrolar bolinha por bolinha, pesar e passar no granulado e colocar na forma. Gente, isso é muito cansativo. Sério, hoje em dia pra eu voltar pro brigadeiro, só se eu cobrasse muito caro por ele. E também não é legal, né? Porque o cliente não tem nada a ver com isso, que aquele processo não é o ideal para você, não é o mais adequado. Você precisa escolher algo que seja adequado à sua realidade. E adequado à minha realidade, eu me encontrei no bolo brownie. É uma maneira, mas não é só a questão do bolo brownie, é um planejamento, é todo um planejamento, é toda uma planilha de cálculos, tudo isso que a gente já tem pronto. Olha que legal, a gente já tem tudo mastigadinho ali, para começar já, para não começar do zero totalmente, senão você começa assim meio perdida. Ai, quanto que eu cobro? Ai, quanto que eu vou comprar isso? Vale a pena fazer desse sabor? Vale a pena colocar isso aqui no meu cardápio? E aqui a gente já tem o que funciona e o que não funciona. Tem cardápio, eu já tenho cardápio montado, todo estruturado, para já ter um preço fixo ali. Porque a diferença de um bolo pro outro é tipo R$1, 2 no máximo. Então a gente nivela pelo mais alto, pelo valor mais caro, pra gente não ter prejuízo. E assim, foi maravilhoso tudo isso que a gente fez aqui, porque nessa questão foi o meu marido que fez. E eu sei que nem todo mundo aqui vai ter alguém para ajudar. Por isso que é importante já ter tudo claro, tudo pronto. Porque a gente não tem esse tempo que muita gente tem, concorda? Muita gente tem tempo de pegar, estudar o método, planilha e tal. Mas eu preciso das coisas prontas. E assim, o tempo que meu marido teve para fazer essas planilhas, eu sozinha não teria. Então, ele me entregou pronto e eu coloco ali os cálculos, o valor do bolo brownie por quanto eu tenho que cobrar. Cara, é perfeito. Se entrou aqui na minha realidade, foi. E dessa forma a gente tem feito com outras mães e tem dado certo. Então, assim, é uma clareza, é algo prático, é algo que você não precisa passar horas do seu dia estudando, testando receita, e vai pra cozinha e não sabe aonde comprar embalagem, não sabe qual é a melhor para o seu produto, não sabe como entrar numa plataforma de delivery. Vocês têm ideia de como entrar numa plataforma de delivery, do que precisa fazer antes? Pois é, a gente já tem passo a passo, tintim por tintim. Ó, faz aqui, clica aqui, vai ali, o cardápio melhor tem que ser assim. Não pode vender certos itens separados, senão você toma um prejuízo absurdo. Teve uma vez que a gente colocou um sorvete de marca, assim, sabe, bem grifado. E aí eu comprei esse sorvete bem barato e aí eu coloquei no delivery. Só que eu coloquei o sorvete ele solto e usaram um cupom de desconto e simplesmente eu paguei R$6 a mais para aquela pessoa tomar o meu sorvete. Gente, essas coisas você não nasce sabendo, você erra para saber. E assim, no caso eu errei para te falar, não faça isso, porque 11h58 me pediram esse sorvete, 11h58 da noite, tá? Eu tava dormindo, meu marido me acordou. E eu acordei e só depois que eu fui saber do que aconteceu. Que eu paguei R$6 pra pessoa me acordar e tomar um sorvete às minhas custas. Que eu paguei ainda aquele sorvete. Então,
tem muita coisa que a gente faz errado. E eu fiz muita coisa errada. E por isso que a gente deixou claro assim, esse passo a passo. Tem tudo explicadinho. O que não pode fazer de jeito nenhum, que você toma um prejuízo horrível. O que você tem que fazer, o que você tem que começar a produzir, quando, que horas, o que comprar, quando comprar, a planilha de cálculo, como que você deve fazer, tá ali tudo pronto, é só você inserir ali. Gente, a gente preparou tudo e tá muito bacana, porque eu errei muito, muito. Eu lembro aqui de coisas assim absurdas. No início, eu tinha muito problema com essa questão de vender. Eu não sabia vender. Não sou muito boa com venda não. Eu tenho que ter todo um passo a passo mesmo. E aí eu comecei a oferecer meu produto. Eu tava quase que assim, não cobrando a minha mão de obra. Eu comprava os insumos, a matéria-prima, e vendia o bolo pronto. E a minha mão de obra era o quê? 3, 5 reais. Gente, o que é isso? Eu ficava ali, eu ia às compras, eu produzia, eu montava a embalagem, carimbava, escrevia cartãozinho e tava ali na cozinha, fazia o bolo, preparava, fazia aqueles ingredientes todos se transformarem num bolo maravilhoso e cobrava 3, 5 reais. Eu não tinha noção, eu fiz muito isso errado. E aí quando eu fui percebendo, deu tempo de consertar isso tudo para que eu não tomasse um prejuízo ainda maior no mês, né? Senão eu ia ter que começar a pagar para as pessoas comerem meu bolo e não é isso. Não é isso. Então, aqui eu não vou te ensinar a ser a melhor confeiteira, a trabalhar com todos os produtos. O que eu quero te mostrar é a praticidade de ter um cardápio focado em um produto, com uma distribuição certa, cobrando o valor certo, comprando da forma certa, com todo o passo a passo, te deixando o mais próximo possível dos seus filhos e com menos possibilidade de erros, diminuindo assim seus erros até chegar a zero, porque todo dia, quando eu erro alguma coisa, quando eu pratico algo errado, eu escrevo e penso assim, o que eu posso fazer para consertar isso, e começo a fazer daquela forma. E se ainda não tá bom, eu escrevo de novo, melhoro, escrevo, melhoro. Porque é importante que vocês tenham noção de que tem muita coisa errada para fazer. Mesmo você tendo um produto só, você tem como vender ele muito errado. Então é muito importante ter um método, uma forma certa de vender, de comprar, de anunciar, de fotografar, de cobrar e de colocar numa planilha para você não se perder nos seus custos, não se perder no quanto você está cobrando, para você ter noção de quanto você faturou de fato naquele mês, naquela semana. A gente aqui contabiliza por semana, você pode contabilizar por mês, por quinzena, mas é importante que você saiba exatamente quanto você faturou líquido, senão você vai trocar 6 por meia dúzia. E aqui não é legal isso. A gente tá falando de mãe com filho que precisa sustentar a casa. Eu tô falando de mãe que sustenta a casa. Eu não tô falando de mãe que tem uma renda extra. Eu não estou falando de mãe que ajuda o pai a sustentar a casa. Eu estou falando aqui de uma mãe que sustenta a casa. Então eu quero que você entenda que é possível e tem como fazer isso partindo do que tem na sua casa. Você fazendo com as coisas que você tem, produzindo e vendendo da forma certa, entregando da forma certa, comprando da forma certa e valorizando o seu produto. Então, é muito importante esse passo a passo. A gente pensa assim, métodos, a gente sempre pensa em algo muito difícil, né? Eu tenho que ter um passo a passo, um ABC. Mas pelo contrário, quando eu falo aqui de uma maneira, quer dizer que é praticamente algo que eu escrevi, eu fui escrevendo mesmo, como eu falei. Tudo que você tem que fazer para que seu produto chegue a mais pessoas por um preço bom para você e bom para quem está comprando também, para que você não exponha seu cliente e que você faça aquilo de uma forma mais simples possível, mais prática, que você possa fazer aquilo enquanto seu filho está brincando um pouquinho. Você às vezes está na cozinha. Eu sei que tem gente aqui
que fica na cozinha olhando a criança ali da sala, brincando. A criança tá sozinha às vezes brincando, não tem nem alguém para olhar a criança. E precisa ser assim, é para ser assim, tá? Não é para você deixar seu filho, pagar alguém para ficar com seu filho, ou entrar alguém na sua casa. Não é para isso, a gente não tá em tempo disso. Então, a maneira fácil é com um método, a maneira mais, que eu posso dizer assim, que você não desperdiça tempo nem dinheiro, a maneira mais eficiente. Então, a gente está falando aqui de uma pessoa, que sou eu, que fatura 6 mil reais por mês. Isso, a gente está falando de meses, assim, comuns. Eu não estou falando nem de dezembro, porque a gente ainda nem contabilizou quanto que a gente faturou em dezembro, que já passou disso com certeza, já está muito mais, porque Natal, Ano Novo, as pessoas já fizeram encomenda, já pagaram. Muitas coisas no delivery, eu não estava nem contabilizando isso, mas entraram 14 bolos para mim ontem, e eu ainda nem coloquei, e vai entrar mais, e eu já tinha mais uns 40 bolos esse mês. Então, assim, pago já. Dá para fazer um planejamento, dá para fazer conta, dá para planejar passeio, viagem. É uma renda de 6 mil reais. É possível para você, tá? Você pode começar com 2, com 3, mas para chegar a 6, ó, é assim. É só fazer da forma certa, um método, uma coisa, um passo a passo, um caminho mais simples. Não é um atalho exatamente, tá? A gente não tá falando aqui de um jeitinho brasileiro. Ah, eu vou fazer de um jeitinho diferente aqui, vou cortar o caminho. Não, é o jeito certo. Porque o errado eu já fiz. Então, é o jeito certo de se fazer. Ou seja, eu espero que com essa série de vídeos eu possa te ajudar a ter um novo estilo de vida, onde você não precisa escolher entre sua carreira e seus filhos. Fica ligada no canal que eu vou continuar te passando dicas por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.